Mensagem de hoje, ela está na obra Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, intitulada Marcas. E diz o seguinte: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem disse isso foi Paulo. Isto está em Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Comenta o benfeitor Emmanuel. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se pode subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui, igualmente, os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhastes na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Emmanuel. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, aqueles que assim desejarem, que puderem, para que possamos, assim, entrar em contato com o Cristo de Deus que se faz presente aqui. Ele se apresenta para nós na sua casa, nos transmite a sua mensagem de amor através de todos esses benfeitores, mentores espirituais que aqui se fazem presentes. E é com imensa gratidão em nossos corações que todos, encarnados e desencarnados nesse momento, elevamos os nossos pensamentos ao Criador, a Ti, Pai da vida. Te agradecemos, ó Senhor, por este dia. Graças te damos, Senhor, por termos esse lugar pequenino, mas tão grande, Senhor, em possibilidades e em auxílio à nossa disposição. Que possamos chegar aqui, Senhor, sedentos ou famintos e encontrarmos a água da vida. Aquela água, Senhor, que jamais teremos sede. Que possamos encontrar, Senhor, aqui na tua casa, o teu alimento. O alimento necessário para nos conduzir em nossas vidas, para que jamais, Senhor, novamente tenhamos fome. Senhor da vida, dai-nos, Senhor, a compreensão. Dai-nos, Senhor, a oportunidade de enxergarmos o mundo de uma maneira diferente. Que hoje, Senhor, se abram novas janelas a novos entendimentos para cada um de nós. Senhor, dai-nos a força para que possamos nos modificar na medida das nossas possibilidades. Te rogamos, Senhor, as vossas bênçãos para todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos ter uma manhã de estudos, de reflexão, de entendimento, e que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos em nossa vontade, em nossa fé e com esperança no futuro. Que possamos sair daqui, Senhor, melhor do que quando aqui chegamos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e envolve, Senhor, o nosso palestrante, para que ele possa trazer, Senhor, o conhecimento necessário a cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Nosso palestrante de hoje é o Simão Pedro de Lima. Ele vai trazer o estudo para a gente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, diferentes estados da alma na erraticidade, capítulo 3, item 2,
O nosso irmão, ele é colaborador nas atividades administrativas e doutrinárias da Sociedade Espírita Casa do Caminho, em Patrocínio, Minas Gerais. Vou passar agora a palavra para ele, desejando para o nosso irmão aí uma boa palestra, um bom estudo para todos nós. Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma alegria poder participar aqui com vocês desse estudo, aqui no meu caso, nessa tarde de domingo, e conversar, como foi aqui dito, sobre esse tópico, o item 2 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse, esse tópico, esse título, Há muitas moradas na casa do Pai, Kardec o traz e elabora um raciocínio sobre as moradas das diversas encarnações em diversos orbes. O conceito do capítulo é voltado para isso, mostrando-nos que a casa do Pai é o universo e que as moradas são os diversos orbes habitados, que é um dos princípios fundamentais do pensamento espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Mas no tópico 2, Kardec ele vai tergiversar um pouco. Ele vai buscar, nesse conceito de muitas moradas, ele vai trazer também uma ideia de diversos estados da alma, não nessas moradas necessariamente, ele explica muito bem isso, não nas moradas, mas na condição de espíritos errantes, na condição da erraticidade. Por isso, ele usa o termo, a expressão erraticidade, que é uma expressão muito voltada para o dicionário espírita, vamos dizer assim. Não é muito comum, não é muito corriqueira no nosso linguajar. Mas o que é erraticidade? É o que os espíritos nos explicam na questão 224 do Livro dos Espíritos, que nos fala dos chamados espíritos errantes, ou seja, que estão na erraticidade. E eles dizem que a erraticidade é o interregno de tempo entre uma e outra encarnação. Ou seja, o estado de espírito no mundo espiritual, a condição do espírito no mundo espiritual. Por isso eu disse que esse item 2, Kardec vai tergiversar, ele tergiversa justamente fazendo analogia das muitas moradas para a ideia dos muitos estados na erraticidade. Ele até diz aqui, logo no segundo parágrafo, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas, essas palavras de Jesus podem referir-se ao estado venturoso ou não, ou desgraçado, do espírito na erraticidade. E é justamente a ideia da erraticidade, ou seja, esse interregno entre duas encarnações, que mostra-nos Kardec para que possamos entender o estado da alma feliz, não feliz, nesse curso entre uma encarnação e outra, independentemente de em qual estrutura, em qual orbe, mas sempre haverá um estado de erraticidade. E é interessante, ele diz que, conforme se ache, no texto dele, conforme se ache o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito. E é interessante nós percebermos essa expressão de Kardec. Ao dizer variarão ao infinito, ele diz o meio, as sensações, as percepções, ele está nos mostrando que não podemos circunscrever e nem criar um aspecto reducionista para dizer que o estado do espírito só pode ser A, B, C ou D. Por isso ele usa o termo
tomei a liberdade de fazer a leitura ipsis verbis, para que entendamos que, quando se traz algumas ideias do estado do espírito na erraticidade, o fazemos, e Kardec também o fez, com uma forma didática, para facilitar a condição de entendimento, faz-se de uma forma didática. Por quê? Porque dizem os espíritos que o estado do espírito na erraticidade varia ao infinito. Dá para entender isso quando olhamos para nós mesmos, quando olhamos para o nosso estado aqui, encarnados. Se nós temos 7 bilhões, ou quase 8 bilhões de habitantes na Terra, nós podemos ter 8 bilhões de estados mentais na Terra. Podemos ter pessoas que estejam em estados semelhantes, mas se nós observarmos que o estado íntimo é uma questão idiosincrática, ou seja, é pessoalizado, nós podemos ter na Terra 8 bilhões de estados diferentes, de estruturas emocionais diferentes, de estruturas mentais diferentes. Agora, imaginemos no mundo espiritual, onde esse número nos é desconhecido, mas que ultrapassa muito aos 8 bilhões. Então, é isso que Kardec aqui coloca para nos dizer que são variantes diversas, nas palavras dele, ou na palavra dele, ao infinito. Variam ao infinito. Em relação ao quê? Ao meio em que o espírito está, aos aspectos das coisas, às sensações que experimentam os espíritos, às percepções que os espíritos têm. Então, isso varia, como aqui em nós. Como aqui em nós. Foi dito na abertura que, para o diálogo fraterno, então foi dito, pode ser que durante ali a leitura ou o estudo, algo chame a atenção e desperte algo. E esse alguém possa procurar para ali um diálogo. Desperta em alguém, mas não quer dizer que desperta em todos. Porque somos seres idiosincráticos. Cada um tem a sua própria percepção. Cada um tem o seu próprio sentimento. Cada um tem as suas próprias sensações. Então é preciso perceber que, quando se fala na erraticidade, nós estamos falando também das individualidades, que podemos, para fins didáticos, agrupá-las. Podemos agrupar em espíritos felizes, em espíritos sofredores, em espíritos medianos, que, aliás, Kardec o faz lá no livro Céu e Inferno. Na segunda parte, quando traz as dissertações espíritas. E ele as agrupa, as dissertações, por grupo, por características, e traz diversas manifestações dos espíritos de acordo com aquele estado, ou mediano, ou feliz, ou infeliz, ou perturbado. Ele vai separando os estados. Por quê? Porque nesse processo na erraticidade, todos nós, quando para lá retornamos, temos um retorno com impacto imediato, que é o que está na questão 163 do Livro dos Espíritos, que fala-nos do retorno do espírito ao mundo espiritual. É preciso que nós entendamos que o estado da erraticidade, ele é analisado a partir do nosso retorno ao mundo espiritual, para que haja uma análise de estou retornando ao mundo espiritual e quais são as sensações que eu terei nesse retorno, e aí, gradativamente, vou me adaptando novamente a uma estrutura no mundo espiritual da qual eu saí há tempos. Como foi dito aqui na abertura, que uma de vocês está retornando à casa. Se esse retorno passou tempo, muito tempo, pode ser que a casa esteja diferente.
Pode ser que o salão que a pessoa, quando saiu, era de um jeito, hoje é diferente. Pode ser que os horários mudaram. Pode ser que os estudos, os títulos mudaram. Pode ser que alguns aspectos mudaram. E a pessoa que está retornando começa a se adaptar. Vai se readaptando, vejamos, readaptando-se. Por isso é importante perceber que observar o estado na erraticidade perpassa também para um grupo de espíritos o estado de reentrada na erraticidade, ou reentrada no mundo espiritual. Para ficar bem claro para nós, para ser palavras dos espíritos, vejamos o que fala então a questão 224 do Livro dos Espíritos, que se torna a alma no intervalo entre as encarnações. Espírito errante, que não aspira, que aspira, desculpe, novo destino, que espera. Então é preciso entender isso. Quando se aqui o texto do Evangelho, desse item 2, está abordando esse interregno de tempo. Está abordando não a encarnação em um ou outro mundo, mas o interregno de tempo entre encarnações, que pode ser nesse ou em quaisquer outros, considerando que o mundo espiritual, digamos, imediato, ele forma aquilo que Emmanuel chama de psicosfera, psicosfera de um planeta, que somam-se os encarnados e aqueles espíritos cujo estado vibratório os liga àquele nível mental, àquele nível vibratório do orbe no qual ele se coloca para encarnar. Então, quando se fala psicosfera, não se fala apenas na Terra, quaisquer orbes habitáveis para processos encarnatórios, tem o seu conjunto, tem a sua estrutura na psicosfera. Porque veja o que diz aqui Kardec: enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, veja, na erraticidade não podem se afastar da esfera onde viveram. É o que Emmanuel chama de psicosfera. Não pode se afastar, esperam de viver, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, erram no sentido de estão, erraticidade, errante, erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Então aqui ele separa os culpados, os chamados bem-aventurados, e ainda coloca, finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora nas não circunscritas, não localizadas. Então, o que está nos falando aqui Kardec? Ele dividiu aqui didaticamente grupos. Ele dividiu aqui o grupo dos chamados espíritos culpados, o grupo que ele chamou de espíritos bem-aventurados, o grupo que ele chamou de maus e o grupo que ele chamou de justos. Então, ele deixa aqui 4 grupos, 4 estruturas didáticas, porque lembremos que no texto ele diz que variam ao infinito. E nessa estrutura, então, na erraticidade, nós temos que observar qual é o nível, ou melhor dizendo, qual é a condição emocional, qual é a condição mental desse espírito, no que diz respeito à estrutura de consciência. Porque essas 4 estruturas que Kardec nos apresenta são estruturas de consciência. São estruturas que são efeitos da reverberação da lei de Deus, que está
segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrita em nossa consciência. O estado, então, de bem-aventurança, o estado de sofrimento, o estado do culpado, o estado do mal, o estado do justo, é um estado de consciência. Então, podemos dizer que o estado da alma na erraticidade é o estado de consciência que essa alma está. É o estado de consciência do próprio espírito. Por isso, diferentes estados da alma é o tópico. Diferentes estados da alma na erraticidade. Porque diferentes são os estados de consciência. Isso, para nós, é importante em percebermos. Porque podemos fazer a analogia com os que aqui estamos. Os nossos diversos estados dependem do nosso estado de consciência. Depende o quão profunda é a análise do processo de consciência. Depende o quão profunda é essa marca bem lida da fala do apóstolo Paulo, lida no início aqui do estudo. Essas marcas que trazemos, que Hermínio Corrêa de Miranda chama de marcas do Cristo. Que, aliás, ele tem um livro com esse título. Então, é um ponto a observar, que é uma estrutura de consciência. E esse estado no mundo espiritual, essa erraticidade, ela não tem um prazo. Não há um tempo pré-determinado para que se fique no mundo dos espíritos, considerando os níveis necessários à reencarnação, ou seja, considerando um nível evolutivo que ainda precisamos encarnar, como vemos lá da questão 100 à questão 113 do Livro dos Espíritos, quando nos mostra Kardec um ensaio teórico das classes dos espíritos. Porque o que está na questão 100 a 113 não são perguntas. Kardec coloca como itens e compondo as perguntas, mas vocês lerão e verão, não são perguntas. É um ensaio que Kardec mesmo coloca. Ele faz a proposta nas questões 98 e 99 de apresentar um ensaio, os espíritos concordam, ele apresenta o ensaio. E separa essas características de espíritos em três ordens: os espíritos sofredores, os infelizes, os imperfeitos, na forma genérica, que ele chama de terceira ordem, os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, e os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. E nessa estrutura, os de primeira ordem, os espíritos puros, não estão mais sujeitos ao aspecto obrigatório, coercitivo, melhor dizendo, não é obrigatório, coercitivo da reencarnação. Os chamados espíritos puros, que Kardec os coloca em uma classe apenas, que está lá na questão 113 do Livro dos Espíritos. Salvo esses, os demais estão em processo encarnatório, seja no processo de aprimoramento, crescimento e resgate, seja no processo de missão, orientação. Que Kardec apresenta-nos essas duas classes, ou essas duas características, na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta a finalidade da encarnação, não da reencarnação. A finalidade da encarnação. Por que do processo encarnatório? E os espíritos respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns, uma missão, para outros, provas, para outros, uma missão. Ele cria dois gêneros. Porque os espíritos, os bons espíritos, que Kardec coloca-nos em 4 classes, estão sujeitos para fins de missão. Os chamados espíritos
superiores, os chamados sábios, os chamados benevolentes, os chamados de sabedoria e os chamados superiores. 4 classes. Então, estão sujeitos à reencarnação. E os outros espíritos da classe, da ordem terceira, que estão ali em 5 classes, estamos sujeitos para fins de aprimoramento, resgate a todas as 5 classes. Então, percebamos que para esses grupos não há a resposta da questão 224, desculpe, é o que ela abarca para fins da erraticidade. Esse grupo de espíritos que ainda estarão entre 2 encarnações. Porque vejamos a resposta: espírito errante é aquele que aspira um novo destino, que espera um novo destino. E os espíritos puros não estão mais sujeitos a processos encarnatórios. Então, a eles, didaticamente, não se aplica o termo errante, didaticamente, só para fins desse item 2 e com base nas questões 224 e 224A do Livro dos Espíritos. Eu tento ao máximo fundamentar os argumentos, para que não fique um achismo. Então, baseado nesse item 2 do capítulo 3 do ESE, baseado na questão 224 e 224A do Livro dos Espíritos, nós então temos que aqui o estudo feito para que Kardec colocasse essas 4 categorias dos espíritos justos, dos espíritos maus, dos espíritos bem-aventurados, dos sofredores, é justamente nesse conceito de perfil encarnatório que, na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, aguardam um novo processo encarnatório. E aí, a temporalidade, vemos na questão 224A, quando Kardec pergunta aos espíritos qual pode ser a duração desses intervalos. É o que ele está perguntando aqui. Qual pode ser a duração desses intervalos? Quanto tempo estarão ou ficarão, permanecerão os espíritos, aspas, errantes, ou seja, na erraticidade, até que se encarnem, independentemente de que orbe ou em que orbe? E eles respondem: desde algumas, prestemos atenção na resposta dada pelos espíritos, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Veja a resposta dada pelos espíritos. A pergunta foi: qual pode ser a duração desse intervalo? Em outras palavras, quanto tempo fica na erraticidade? E eles responderam: desde algumas horas, estou lendo aqui a tradução do Evandro Noleto, desde algumas horas, que é da editora FEB, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Não é milhares de anos a resposta. Desde algumas horas a milhares, até alguns, desculpe, milhares de séculos. E eles seguem na resposta. Aliás, dizem eles, não há propriamente falando um limite extremo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Para esse grupo de espíritos que estamos sujeitos ao processo encarnatório, não há perpetuidade de permanência na erraticidade, porque o processo reencarnatório é necessário para o nosso crescimento. Basta ver, então, o que eu já disse, a questão 132, a questão 167 do Livro dos Espíritos, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala que o meio para o nível no qual estamos, o meio evolutivo, só o contato com a matéria permite o processo. E até se observarmos a questão 230, porque se ficamos, ou ficam, no caso nós estamos aqui encarnados, ficam os espíritos na erraticidade por horas ou por milhares de séculos, pode vir a ideia de, fazendo o quê? Não evoluem lá na erraticidade? Tem que vir aqui para a matéria? E vejam, essa pergunta não passou de forma despercebida a Kardec. Ele a fez.
aos espíritos. Ele perguntou: o espírito progride no estado errante? Ou seja, além das sensações, há progresso no estado errante? E eles respondem: pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas, vejam a resposta, mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquirira. Olha que interessante essa resposta. Em outras palavras, eles estão dizendo que no mundo espiritual, na erraticidade, para nós que estamos no processo encarnatório, na erraticidade nós aprendemos os aspectos teóricos da evolução. Mas é aqui, no contato com a matéria, que nós desenvolvemos esses conhecimentos, aplicamos esse conhecimento. Por isso, a questão 224A fala que esse estado na erraticidade, essa presença na erraticidade, não é perpétua. Por que não é perpétua? Porque no nível em que nós nos encontramos, lembremos, estamos lá entre as 5 classes da terceira ordem, pelo menos eu me coloco em uma delas, das 5 quartas, não sei qual delas, mas estamos lá, todas elas são classes, me permitam o meu mineirismo, são classes de espíritos capengas, né? Então, não interessa ali se é pseudo-sábio, se é imperfeito, leviano. Na verdade, se fosse uma classificação mineira, nós dizíamos a terceira ordem dos espíritos capengas, porque estamos todos capengando nesse processo de melhoramento, de crescimento e etc. Vamos crescendo, mas assim, um pé lá, um pé cá, um pé lá, um pé cá, uma escorregada ali, uma levantada de cá. Então, isso aqui, mineiramente falando, chama-se capenguice. Né? Ou seja, o capenga é aquele que ora está em pé, ora está sentado, caído, ora se esfolou, ora se curou, ou seja, somos nós. Então não interessa, mas para todos nós que estamos sujeitos a esse processo, só sairemos dessa condição de erraticidade quando vencermos todas os nossos pendores negativos, transformados em virtudes e ascendermos a ordens espirituais de bons espíritos ou de espíritos puros. Até lá, nos enquadramos que precisamos vir à Terra. Por isso, a erraticidade sempre será, para esse grupo de espíritos no qual me incluo, será sempre um estado temporário. Por quê? Porque é necessário o processo encarnatório. Conforme vemos na questão 132, qual a finalidade da encarnação? A pergunta não é é encarnação. E eles responderam: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então só estamos na Terra para progresso. Por isso não podemos perpetuar nossa permanência na erraticidade. Porque, segundo a questão 230, que li agora há pouco, o contato com a matéria é que permite-nos exercer o conhecimento adquirido. Veja a conjunção adversativa utilizada pelos espíritos quando dizem que no mundo espiritual o espírito pode melhorar-se muito segundo a sua vontade e o seu desejo, mas sequencialmente os espíritos começam a frase com a conjunção adversativa. Quando nós usamos a conjunção adversativa? Quando vamos mudar o rumo da conversa. Tudo que vem depois do mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, tudo que vem depois disso é uma mudança do rumo que vinha se dizendo anteriormente. Então, veja, pode-se melhorar muito, conforme a sua vontade e o seu desejo, mas, olha a frase, mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Se nós olharmos, reforçando essa resposta, a questão 196 do Livro dos Espíritos, nós veremos Kardec fazendo uma pergunta um pouco mais direta, dizendo: não podendo os espíritos melhorarem-se, a não ser por meio das tribulações da existência corporal. Olha que interessante. Kardec faz a pergunta partindo de uma afirmativa. Não podendo os espíritos melhorarem-se, a não ser por meio das tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador
pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição? Olha a pergunta. E a resposta vem assim tranquila. Sim, é exatamente isso. Olha a resposta dada pelos espíritos. Kardec faz uma pergunta que, na verdade, é uma afirmativa, e os espíritos respondem: sim, é exatamente isso. Eles, os espíritos, se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações, olha a expressão que eles usam. Por isso eu usei o termo depuração no início, porque são palavras deles. Ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, o objetivo para o qual se encaminham. E qual é o objetivo para o qual se encaminham? A plenitude, a evolução. Então, a erraticidade, nesse termo, nessa condição trazida aqui no item 2, para fins didáticos, a erraticidade é para esse grupo que ainda precisa do processo encarna, desencarna, encarna, desencarna. E o desencarna, erraticidade. E aí, o estado, então, feliz ou infeliz dos espíritos que estão na erraticidade, depende das condições de consciência desse espírito. E aí podemos nos valer de duas perguntas do Livro dos Espíritos. A questão 967, didaticamente eu estou juntando só dois grupos, os chamados bons espíritos e maus espíritos, sem entrar nos meandros de justo, não justo, até porque o nosso tempo é limitado para poder desenvolver mais o tema mais profundamente. E sempre será limitado, porque o tema é profundo. Se nos dermos uma hora é limitado, se der duas, três, quatro, porque quanto mais nos mergulhamos nas estruturas de ensino trazidas pelos espíritos, mais nós precisamos que precisaremos de tempo para poder aprofundar, entender e tentar aplicar. Mas vejamos a questão 967. Peço licença para a leitura inteira, é uma resposta um pouquinho maior, mas vejamos o que diz aqui, o que pergunta Kardec aos espíritos. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Lembrando que Kardec usa o termo espírito e usa o termo alma, questão 134 do Livro dos Espíritos. O que é alma? O espírito encarnado. Então, quando se usa o termo espírito, óbvio, entende-se na erraticidade. Quando ele quer se referir à condição espiritual encarnada ou mentalmente ainda ligada à encarnação, ele usa o termo alma. Isso está explicado por ele, lá na introdução número 2 do Livro dos Espíritos. É importante que, quando lermos o Livro dos Espíritos, leiamos as 16 introduções. São 16 introduções. E na introdução número 2, ele explica qual é o sentido que ele usa para a palavra alma em todo o decorrer do Livro dos Espíritos. Então, lá ele vai explicar. Quando falar alma, ele quer se referir ao espírito encarnado ou àquele espírito que ainda mantém as sensações de encarnado, embora esteja no mundo espiritual. Isso é Kardec explicando, com introdução número 2. Então, vejamos aqui em que consiste a felicidade dos bons espíritos. E aí eles respondem: em conhecerem todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens, do ser humano. Olha que interessante isso. Em que consiste essa felicidade? Em não ter inveja, em não ter ciúme, não ter ódio, não ter a ambição no sentido egoísta e nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. Aqui já nos mostra que esses qualificativos, esses subjuntivos, desculpe, esses substantivos, o ódio, o ciúme, a inveja, a ambição, a paixão, são elementos que causam infelicidade. Então já percebemos que no estado de erraticidade, a alma que carrega esses sentimentos carrega também a infelicidade, carrega também a dificuldade com relação a um estado de felicidade.
Depois eles acrescentam: para eles, os bons espíritos, o amor que os une é fonte da suprema felicidade. O amor que os une. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Olha que interessante. Quer dizer que não fazer o bem nos dá um estado de infelicidade. São felizes pelo bem que fazem. Ademais, a felicidade dos espíritos é diretamente proporcional à elevação de cada um. Então já perceberemos que a ideia de felicidade nos diferentes estados da alma na erraticidade vai variar. Na verdade, somente os espíritos puros gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus. Olha que interessante. Entre os maus e os perfeitos. O que é lá naquela escala espírita da questão 100 a 113? Está mal e perfeito, porque está os espíritos imperfeitos lá da terceira ordem e os puros na primeira ordem. Então, aqui os espíritos estão dizendo que aquela estrutura proposta por Kardec, e Kardec explica isso na questão 99, ela não é definitiva no sentido de existem só aquelas 10 classes. Aqui diz os espíritos: entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, em que os gozos são relativos ao estado moral. Então, se perguntarmos qual é o estado da alma na erraticidade, né? São diferentes em função de quê? Em função do relativo estado moral em que se encontrem. Os espíritos que já estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos que chegam primeiro e aspiram a alcançá-la, constituindo-lhes essa aspiração uma causa de emulação e não de ciúme. Ou seja, vê o outro feliz, quer ser feliz também, sem o ciúme. Sabem que depende deles consegui-la e trabalham com esse objetivo. Porém, com a calma da consciência tranquila, consideram-se felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. E aí, então, vem a pergunta: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Que é a questão 970. E eu vejo a resposta: o sofrimento. São tão variados quanto as causas que o produzem, e sempre proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos guardam relação direta com o grau de superioridade. Então, esses dois grupos na erraticidade, os bons e os maus, os inferiores, nós percebemos que a questão ali é de consciência, como disse no início. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem. E eles seguem. Podem resumir assim. Então, os espíritos dão uma resumida. Podem resumir assim: invejarem tudo que lhes falta para ser felizes. Invejarem e não aspirarem. Veja que para os espíritos bons usou-se o verbo aspirar. Aqui, para os imperfeitos, os inferiores, usou invejar. Veja, pode resumir-se assim: invejarem tudo que lhes falta para ser felizes e não obterem. Verem a felicidade e não poderem alcançá-la. Pesar, ciúme, raiva, desespero, por tudo aquilo que os impedem de ser felizes. Remorso, ansiedade, ansiedade moral indefinível. Veja a estrutura, indefinível. Desejam os gozos e não podem satisfazer. Isso os tortura. Então, se nós colocarmos aqueles 4 grupos em 2, felizes e infelizes, ou bons e maus, superiores e inferiores, que sejam, ou seja, colocar bem-aventurados e justos de um lado, maus e sofredores do outro, 2 grupos. Qual é o estado deles? O que está na questão 967 e o que está na questão 970. Ou seja, ali nós temos os bons,
os bem-aventurados, na estrutura que está aqui no conjunto do item 2 do capítulo 3, né? Os bem-aventurados e os justos aspiram à felicidade e buscam-na. Os que aqui ele chamou, então, de maus e sofredores, veem a felicidade alheia e têm ciúme por não tê-las e nada fazem para corrigir. Então, o estado, ou por isso, bem colocado o título por Kardec, diferentes estados da alma na erraticidade, sempre proporcional ao nível de consciência, ao grau de evolução, às condições pessoais. E lembrando de alguns elementos que os espíritos disseram: variação ao infinito, tipos variados, como variadas são as causas. Então, vejamos, e mostrando também que há uma infinidade de graus entre os maus e os perfeitos. Óbvio, imagina se Kardec colocasse num livro essa infinidade de graus. Não caberia, porque é uma infinidade. Então, em termos didáticos, ele nos deu essa condição. Então, a pergunta que vamos nos fazer, e com ela eu encerro esse monólogo, é: qual será o nosso estado na erraticidade? Dependerá do estado que estamos aqui. Dependerá do nosso nível moral, evolutivo. Se carrego ciúmes, invejas, se egoisticamente tenho as ambições, pensando somente em mim, qual será o meu estado na erraticidade? De infelicidade. E é importante percebermos essa expressão. Eu falo, com isso eu encerro, mas ainda, eu fico uns 10 minutos encerrando, né? Deixa eu encurtar isso aí. Mas observemos a ideia da infelicidade. É porque o verbo encerrar no gerúndio, né, é um eterno presente. É encerrando, quer dizer, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Por isso é gerúndio, né? É o eterno presente. Mas percebamos, infelicidade. Onde nós encontramos essa palavra, aliás, em diversas questões, mas há uma questão em que fica muito claro o que é a infelicidade. É a questão 614 do Livro dos Espíritos, que é a questão que abre o livro terceiro do Livro dos Espíritos, das leis morais. Lá Kardec pergunta aos benfeitores o que se entende por lei natural. E eles respondem: é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Olha que interessante. É a lei de Deus, a lei natural, qualquer lei, seja da matéria, seja moral. Porque a pergunta é interessante. Abre o livro de leis morais e a pergunta trata de leis naturais. E que era lei natural naquela época, século XIX? Era o período que nós chamávamos de fisiocracismo, governo pelas leis da natureza. Estudava-se as leis da natureza, lei de ação e reação, lei de atração dos corpos, lei de movimento celeste, lei da gravidade, e etc. As leis naturais. E Kardec, então, ao perguntar o que se entende por leis naturais, abrindo as leis morais, é porque ele está incluindo as leis morais como leis naturais. E os espíritos, ao responderem que é a lei de Deus, ele está incluindo as leis físicas como sendo também de Deus. Olha que mistura perfeita é feita só na pergunta. E vem a resposta: é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Então, qual é a finalidade das leis de Deus? As naturais e as morais. A felicidade. E ele segue na resposta, dizendo assim: ela, a lei natural, lhe indica o que deve ou não deve fazer, a lei de Deus. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem, o ser humano, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então, o que é a infelicidade? O afastamento das leis de Deus. E onde está escrita as leis de Deus? Questão 621. Na consciência. Se a infelicidade é o resultado do afastamento das leis de Deus, e as leis de Deus estão na consciência, logo a felicidade e infelicidade é o estado de consciência. Por isso, segue conosco quando voltamos ao mundo espiritual, porque a consciência somos nós.
está em nós. E aí sim, a resposta à pergunta qual será o nosso estado na erraticidade, basta olharmos no espelho e olharmos a memória das nossas ações. E aí poderemos responder assim: capenguice eterna ou capenguice temporária. Essa é a ideia. Eu agradeço o convite que me foi feito para esse bate-papo, aliás, esse monólogo, e desculpe-me se porventura não abarquei o tema na forma que vocês gostariam que fosse abarcado. Muito obrigado. Bom, Simão Pedro, depois dessa tantas reflexões, a gente vai ter muita coisa para pensar hoje. Muito obrigada pela tua explanação, pelo estudo de hoje. E agora a gente vai passar para as nossas vibrações. Eu vou chamar a Isabel para fazer as nossas vibrações de hoje. Então, meus queridos, se vocês desejarem cerrar os olhos, vamos aproveitar esse momento onde a gente sente assim o coração encharcado de amor e vamos fazer a vibração, as vibrações, doar esse amor que estamos sentindo, vibrando pelo nosso planeta Terra, vibrando pelo nosso país de nascimento, vibrando por esse país que nos acolhe, vibrando pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, vibrando pelos trabalhadores do bem e da verdade, vibrando pela implantação do Evangelho em todos os lares, vibrando pelos desencarnados das nossas famílias, vibrando por todos os nossos parentes e amigos, próximos ou distantes, encarnados ou desencarnados, vibrando pelos hospitais, pelos que se encontram doentes, estão necessitados de apoio e acolhimento, vibrando pelos que cuidam desses doentes, vibrando pelos que se encontram emocionalmente, espiritualmente, desequilibrados e desamparados. Vibramos por essa nossa casa que nos acolhe, onde viemos sempre todos os domingos em busca de amparo. E, por fim, pedimos licença para vibrar por nós mesmos aqui presentes, pelos que se encontram nos acompanhando de forma online, que essas vibrações de amor cheguem a todos. Que assim seja. Então, que possamos permanecer assim, nesse estado de quietude, elevando os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, por todas as benesses que derrama sobre cada um de nós, todos os dias de nossa existência. Gratidão, ó Pai, pelo teu amor infinito por cada um de nós. Por estarmos aqui hoje reunidos em teu nome, recebendo essas bênçãos, Senhor, nesta casa que nos abriga e nos acolhe. Pela presença dos nossos anjos guardiães, os nossos mentores, benfeitores espirituais, que em todos os momentos em que nos colocamos à disposição do aprendizado, ficam cada vez mais conectados conosco, nos transmitindo as boas reflexões, nos infundindo coragem, perseverança, para vencermos os nossos obstáculos no nosso dia a dia. Gratidão, Senhor. Te pedimos que possamos permanecer assim, Senhor, com esse estado de equilíbrio e harmonia que aqui hoje alcançamos, levando assim para os nossos lares, no convívio com os nossos semelhantes, Senhor, para que possamos assim trazer conosco
as marcas do Cristo. Ó Senhor, abençoa-nos a todos nesse dia e sempre. E que possamos, Senhor, nesse dia de hoje, sair daqui, mais uma vez, melhor do que quando aqui chegamos. Gratidão, Senhor, hoje e sempre. Graça de Deus. Então, vamos dizer tchau para aqueles que estão na internet. Vamos encerrar nossa transmissão. Aqueles que aqui estão, permanecer em silêncio e aguardar as orientações do Vitor. Vamos juntos.